Olá, tudo bom? Então, nesse vídeo aqui, eu quero te ajudar a construir uma relação de amizade com as tuas emoções. Nada de relacionamento tóxico por aqui. As nossas emoções, elas são os mensageiros mais preciosos que a gente tem. E saber como escutar essas mensagens e como responder a elas de uma forma que faça sentido para cada uma de nós é possível. E mais, essa é uma tarefa intransferível e de valor inestimável. Se tu é nova aqui no canal, eu quero te dar as boas-vindas. Eu sou Gabi Damasceno, sou psicóloga e por aqui eu trago a psicologia de forma descomplicada e leve. Eu vou amar ter a tua companhia também nessas trocas. Então aproveita aqui e já te inscreve no canal. Vambora então, gente, para começar esse vídeo, trazendo aqui as funções das emoções, tá? Eu vou trazer 3 funções básicas das nossas emoções para que a gente comece lembrando de que sentir faz parte, é necessário e é importante. Então, o primeiro ponto é que as emoções, elas nos motivam para agir. Então, a gente tem um impulso, né, que é biologicamente programado e que com isso a gente economiza tempo e consegue, então, superar os obstáculos da vida. Então, por exemplo, a ansiedade, ela vai nos sinalizar que pode ter uma ameaça, né? E que a gente precisa ficar preparado para se proteger. A raiva também vai nos motivar a se proteger e a entrar em luta, se essa for uma opção. A gente também sente raiva quando a gente tem uma meta, né? Bloqueada ou interrompida. A tristeza, por outro lado, ela nos sinaliza que tem uma perda e ela também é um ótimo sinalizador para o outro de que a gente está precisando de apoio. Além disso, né, a gente também sente a tristeza quando algo não sai como a gente esperava. A vergonha, por sua vez, ela pode nos mostrar que a gente desviou de alguma norma da comunidade, né, ou ainda de que a gente está mais vulnerável a alguma ameaça ou alguma rejeição. Então, em todos esses exemplos aqui, percebam, né, que as emoções têm essa função de nos motivar para agir. Um segundo ponto importante é que as emoções, elas comunicam coisas para os outros, né? As nossas expressões faciais, elas comunicam, inclusive, muito mais que palavras. E a nossa comunicação vai ter esse impacto. Então, por exemplo, se alguém nota que a gente está mais irritado, a pessoa pode ir com mais calma, né? Nossa, a Gabriela não tá hoje num dia bom. Ou se alguém nota que a gente tá mais para baixo, daqui a pouco essa pessoa também vai ser um pouco mais gentil, mais cuidadosa no se aproximar. Então, olha como essa comunicação para o outro também importa. E por fim, gente, as emoções também comunicam para nós mesmos. Elas nos dão informações sobre a situação, né? Do tipo, se eu sinto ansiedade, daqui a pouco essa situação é perigosa, né? Se eu sinto tristeza, bom, tem alguma coisa aqui que importa pra mim. Contudo, e agora presta atenção, a gente não pode sempre acreditar que as emoções são fatos. Deixa eu me explicar. Eu não posso pensar, por exemplo, que a ideia de, eu tô me sentindo confiante, isso é um sinal de que as coisas vão dar certo. Ou, eu tô me sentindo super insegura. Isso é um sinal de que eu sou incompetente. Porque não. Eu sentir isso ser verdade, são duas coisas diferentes. Além disso, e super importante, é a gente reconhecer que nem todas as ameaças que essas emoções nos sinalizam, elas vão se justificar na vida real. Algumas ameaças hoje, elas são muito simbólicas, ou seja, elas vêm muito também dos nossos pensamentos, da nossa linguagem. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos. Antes, por exemplo, a gente tinha medo de leão, né? Então, o leão ali realmente pode nos atacar. Que pavor, corre, né? A emoção tá nos sinalizando. Agora, será que eu vou conseguir me sair bem nesse lançamento? Ai, meu Deus. Olha o nosso medo de errar, nosso medo de fazer algo que não dê certo. Né? Percebam isso. Então, antes a vergonha que era de tu ser excluído da sociedade, né? Então, nossa, melhor não andar pelado, porque isso realmente aí vai infringir todas as normas. Agora, o que será que vão pensar de mim com esse rios? O que nos dá vergonha é a ameaça da gente ser ridicularizado. Antes, a gente tinha raiva quando um animal tentava tirar nossa vida ou a vida de alguém, né? Um membro da nossa espécie. Agora, ele não deveria estender a roupa desse jeito. Quantas vezes que eu vou ter que dizer pra ele o jeito certo de estender a roupa? A raiva pode ser aqui uma ameaça de alguém não seguir as nossas regras. Então, gente, esses são alguns exemplos dessas ameaças que eu chamei de simbólicas. Ameaças que derivam da linguagem e que a gente vai precisar aprender a lidar com elas da mesma forma como lá no passado, né, a gente lidava com as ameaças, né, mais de vida real. E o que de fato não vai ajudar na hora da gente lidar com as emoções? Tentar não sentir, principalmente quando a sensação é mais desagradável, é uma estratégia que tende a não funcionar. A gente até pode fazer isso evitando alguma situação, só que é uma situação que seria importante.
E a gente também tem que lembrar aqui que às vezes só imaginar que algo vai ser difícil já é suficiente para que a gente possa evitar. Então daqui a pouco eu tenho um pensamento aqui, nossa, eu vou morrer de vergonha de encontrar o meu date desse jeito. Só esse pensamento, eu nem encontrei ele, mas só isso já pode me ativar a vergonha e daí eu já nem marco. Ou ainda, nossa, tô morrendo de medo de fazer essa palestra. Só desse pensamento que me vem com uma emoção, que pode ser a ansiedade, eu já posso dizer que eu não posso, na verdade, dar essa palestra. E dessa forma, essas emoções, né, sejam elas a tristeza, a raiva, a vergonha, elas vão, na verdade, tendo um custo, muitas vezes, da gente não viver a vida que a gente gostaria. Só que, leveza, presta atenção aqui. Tem como a gente aprender coisas novas, ganhar maturidade emocional, se desenvolver em qualquer aspecto, se a gente não se arriscar, se a gente não experimentar? É impossível. A gente vai precisar lidar com essas emoções desafiadoras se a gente quiser sair dessa zona de conforto, se a gente quiser fazer coisas diferentes, conhecer pessoas diferentes, ou até mesmo evoluir no que quer que seja. Evitar todas essas possibilidades apenas faz com que a nossa vida se restrinja a algo muito pequeno. A verdade é que para aprender coisas novas, para ganhar maturidade emocional, para se desenvolver em qualquer aspecto, a gente precisa se arriscar. E se tu vai correr riscos, tu vai sentir desconforto. Tu vai sentir emoções desafiadoras. Só que evitar a possibilidade disso apenas vai reduzindo a nossa vida a algo pequeno e que muitas vezes não faz sentido. Em segundo lugar, a gente até pode tentar não sentir alguma emoção fazendo algum comportamento que nos distancia da pessoa que a gente quer ser. Então, por exemplo, para não me conectar com a ansiedade, eu procrastino. Para não sentir culpa, eu trabalho longas e longas horas. Para lidar com a vergonha, eu acabo sempre precisando de uma bebida. A atitude aqui já não parece uma escolha baseada no que a gente realmente valoriza, mas mais um tapa-furo para tentar lidar com aquele buraco emocional. Uma segunda coisa que não ajuda para a gente lidar com as emoções é quando a gente acaba alimentando as emoções e reativando todas as sensações. Então, por exemplo, se algo já não deu certo, daqui a pouco ali eu tentei fazer uma combinação com meu marido e ele não quis e eu já tô incomodada. E aí a gente começa. Mas não acredito nisso. Ele devia conseguir. Eu nunca consigo nada. E aí essa ruminação pode nos deixar cada vez com mais raiva. E daí a gente pensa assim, eu tô aqui ainda perdendo tempo, tô aqui falando disso e ele tá lá, meu Deus, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Percebam, então, uma situação que gerou uma raiva, eu posso, aqui através, por exemplo, da ruminação, ampliar e fazer com que ela aumente. Então, os dois cenários, quando eu tento não sentir ou quando eu só alimento e incendeio as emoções, ambos cenários não funcionam. Agora, o que vocês estão querendo saber? O que funciona? O que eu posso fazer para melhorar a minha habilidade aqui de regular as minhas emoções? Bom, em primeiro lugar, a gente vai reconhecer essa emoção. E é importante que a gente reconheça ela nos pensamentos, ela no corpo e o impulso de ação, ou seja, o que ela me gera vontade de fazer. Então, vamos dar um exemplo aqui, A gente pode identificar primeiro qual é a situação. Então, vamos imaginar que eu quero pedir um reajuste para um cliente meu. Essa é a situação. Aí eu paro para observar, o que eu tô sentindo no meu corpo? Olha, tô sentindo meu rosto um pouco mais vermelho, tô sentindo as minhas mãos aqui um pouco mais tensas. Noto isso. Bem, quais são os meus pensamentos nesse momento? Eu tô pensando aqui que eu não sei se a pessoa vai querer esse reajuste. Será que ela vai achar que eu tô me achando? E se ela disser não? Então, eu notei aqui alguns pensamentos que estão passando na minha cabeça. E aí, na sequência, eu posso observar, bem, e qual é o meu impulso de ação? Ou seja, o que tá me dando vontade de fazer? E eu posso reconhecer, nossa, como eu tô sentindo um pouco aqui de vergonha, de medo, eu acho que meu impulso natural é evitar e não falar disso. Então a ideia aqui, gente, não é fazer com que as emoções vão embora, nem tentar consertar as coisas, de forma alguma. É simplesmente a gente aprender a reconhecer esse fluxo emocional que eu fui vendo aqui com vocês. Para ficar mais claro, então, um fato é tudo aquilo que eu consigo observar com os meus 5 sentidos. Tudo que a gente identifica com isso, ou que a gente consegue responder as perguntas do como, quando, onde, normalmente aqui a gente está falando de fatos. E as interpretações são esses pensamentos, essas ideias. Então, eu vou dar exemplos aqui. A ideia é não tentar adicionar uma história extra àquilo que a gente está descrevendo. Então, se a gente se pegar dizendo algo como, nossa, eu tô percebendo um peso no peito porque essa pessoa vai me deixar sem resposta e não vai me levar a sério. Recua se tu notar isso e te atenha de verdade ao que tu tá observando. Então vamos pegar aqui aquele exemplo, de pedir o reajuste para cliente. Lembra que o impulso era tentar evitar.
E eu posso perceber que sim, né? Que eu quero ser mais cuidadosa com essa relação, que eu prefiro evitar isso agora. E perfeito, então a minha atitude vai ser baseada nisso. Por outro lado, eu posso perceber que isso não tá fazendo sentido, ou seja, seguir esse impulso de evitar essa conversa só vai fazer com que eu me sinta mais menosprezada, mais ressentida, ou que eu não sinta que eu tô buscando a valorização que eu mereço. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que agir de forma contrária ao impulso da emoção. Então, mesmo meu impulso sendo de evitar, a ideia aqui é que eu vá e me arrisque mesmo sentindo a emoção. Então, juntas, essas 3 habilidades de perceber o fluxo da emoção, de conseguir identificar melhor o que são fatos e o que são interpretações, e de identificar se o impulso de ação, né, vale a pena ou não, são estratégias que fazem total diferença e que nos ajudam aí a ter uma relação de mais amizade com as emoções. Eu espero, então, que esse vídeo tenha te dado um panorama geral aí para te guiar com as tuas emoções. E fica ligado que nas próximas semanas eu vou estar lançando vídeos específicos para te ajudar a manejar cada emoção. Se tu gostou desse panorama geral, deixa teu like aqui e bora observar as tuas emoções e o que elas te mostram. E se tu quer te aprofundar um pouquinho mais nesse manejo emocional, para não deixar com que todas as emoções te levem para mais autocobrança, eu tenho um curso, o Pega Leve, que vai te ajudar a transformar a autocobrança em realização. Eu vou deixar ele aqui na legenda, é só clicar para fazer a tua inscrição. Se tu gostou, então, deixa teu like, não te esquece de te inscrever no canal para ser avisado das notificações e bora agora observar as emoções e tentar utilizar alguma das estratégias que eu passei por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.